Olá, a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos e irmãs, que nos acompanham no YouTube e redes sociais pelo canal AD Missão Torre Forte, transmitindo aqui de São Paulo para todas as localidades do Brasil e do mundo. Estamos iniciando hoje o podcast Vem para a Bíblia. E o tema principal que estaremos discorrendo é a luta da igreja contra a inversão de valores. No tópico de hoje, falaremos sobre o eterno sendo substituído pelo passageiro. E teremos conosco nessa ocasião o nosso coordenador de ensino, pastor Ricardo Leone. Boa noite, pastor. Paz do Senhor a todos, paz, pastor Sérgio, demais pastores, todos que nos assistem. Obrigado pela cooperação, pelo convite. Que seja uma noite proveitosa na presença do Senhor. Glória a Deus, amém. Muito bem-vindo. Também conosco hoje, para nossa alegria, o nosso ministro de louvor, pastor Rodrigo Pontes, conosco. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar por aqui hoje, e iniciarmos esse programa. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente através dos temas que traremos aqui para discutirmos juntos. Maravilha. Louvado seja Deus. Conosco também, ficamos muito contentes, satisfeitos por ter aceitado o convite, o nosso professor, doutor Carlos Tadeu, conosco essa noite. Bem-vindo, Tadeu. Obrigado, pastor. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Agradeço pela oportunidade aqui nessa noite. Iremos tratar de alguns temas pertinentes, temas atuais. Durante esse episódio, discutiremos acerca da inversão de valores. Eu agradeço essa oportunidade nessa noite. Maravilha. Louvado seja Deus. Está conosco também? Eu gostaria de deixar aqui os agradecimentos. A equipe técnica que está conosco hoje, o nosso querido Mauro Gomes, o evangelista Josias Gonçalves, o Samuel Lima, Vinícius Marques, Clésio Oliveira. Também tivemos a cooperação do Vinícius Santos e na coordenação de todos esses irmãos, do nosso querido Samuel Moraes. Louvado seja Deus. Muito bem, os irmãos que estão nos acompanhando, e principalmente os que nos acompanham ao vivo, diretamente, podem enviar as perguntas, ou sugestões, ou comentários, pelo chat diretamente no YouTube, AD Missão Torre Forte Sede, a qual os irmãos já estão linkados e acompanhando. Muito bem. O tema principal de hoje, inversão de valores. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. É um tema bem sugestivo. A sociedade tem vivido essa inversão de valores e essa inversão de valores tem chegado até a igreja. E eu gostaria já de, antes da gente entrar nos subtópicos e a gente for falando, deixar os comentários introdutórios para os nossos pastores. Vamos começar com o nosso pastor Ricardo. Veja que a questão que Isaías levanta, 700 anos antes de Cristo, portanto, há 2.700 anos atrás, não é um problema exclusivo da nossa sociedade, não é um problema exclusivo do nosso tempo, não é um problema exclusivo da nossa geração. O fundo da questão da inversão de valores é a questão espiritual. O problema do homem não é o sistema político, o problema da sociedade não é outro a não ser a questão do pecado. Quando o pecado entra no mundo, lá a partir de Gênesis, capítulo de número 3, nós percebemos que se rompe a comunhão com Deus. Adão e Eva eram visitados pelo Senhor todos os dias, na virada da tarde, diz o texto, essa comunhão foi rompida. O pecado, ele causou a divisão da família, o pecado, ele causou homicídios, causou que o coração do homem se inclinasse de uma tendência que nós chamamos de tendência pecaminosa, e isso tem contribuído ao longo dos séculos. Se não for a ação do Espírito Santo,
através da igreja no mundo, certamente nós estaríamos num período idêntico ao período que antecedeu o dilúvio. O que faz com que ainda haja esperança, o que faz com que ainda o mal não se dissemine, ele seja detido na nossa época, é a atuação da igreja. Por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos manifestar através da igreja esses valores. Uma igreja que perdeu o sentido de missão, uma igreja que perdeu o sentido de esperar a volta de Jesus, e uma igreja que perdeu a questão dos valores espirituais, focando que o crente deve ser abençoado aqui e agora, sem que o crente tenha uma esperança maior no porvir, na volta de Jesus. É uma igreja que absolutamente, nas palavras do Senhor, ela não salga e ela só vai ser pisada. Então, o fundo, só colocando uma introdução a respeito de Isaías 5:20, o problema não é geracional, o problema não é da modernidade, o problema é a questão do âmago de um coração humano que é voltado para o pecado. Por isso que a noção da igreja, da missão da igreja, ela é tão importante. E o que acontecerá, e aí fica uma reflexão escatológica, desse mundo quando a igreja for retirada. Isso. Subentende-se igreja, nós estamos falando aquela a qual o Espírito Santo atua. Sim. Né? Então, o que detém ainda, né, a operação do mal, né, por completo, é porque o Espírito Santo ainda está presente na igreja e a igreja ainda não foi arrebatada perfeitamente. Considerações iniciais, pastor Rodrigo? Plenamente aí, né, no caminho que o pastor Ricardo já trouxe, né, e de fato, né, não só uma luta, né, intensa contra essa inversão de valores no âmbito espiritual, moral, né? A gente sabe que a palavra ela tem como um valor extremamente forte, né, e principal, que é o amor, por exemplo, e a gente hoje, né, vê esse amor se esvaziando na igreja atual, sim, por conta de uma visão extremamente relativista a respeito das coisas de Deus. Relativista. Essa, né? É uma palavra muito bem colocada. Tanto da parte espiritual, como bem trouxe o pastor Ricardo, a gente vem tentando achar alguns caminhos, alguns atalhos, né, para ficar colocando ponto de vista em cima da palavra de Deus, quando que não tem que ter ponto de vista, né? É a palavra e acabou, é o que diz a palavra e ponto, né? E aí entra toda essa inversão no âmbito espiritual, onde a gente já há algum tempo a gente vê uma discrepância enorme, né, do que a palavra diz e dos ritos, né, que as igrejas vêm fazendo, né? E, né, nessa questão moral, que eu acho que a gente ainda vai falar um pouquinho mais, que vem se confundindo bastante em detrimento do bem prazer e do bom prazer do ser humano, invertendo os valores morais que tanto a Bíblia prega. A gente vai chegar nesse ponto aí, e a hora que falar de valores morais, vai entrar mais ainda na questão do relativismo. Porque para um pode, para o outro não pode. Então, na verdade, o grande motivo da gente estar aqui reunido e a gente estar fazendo discussão sobre o tema é, primeiramente, levar uma consciência para os obreiros, obreiras que nos assistem, do nosso ministério, a Assembleia de Deus Missão Torre Forte. Esse é o motivo principal. Mas também sermos uma voz, né, aonde vai levar a verdade, e todos aqueles, né, que compreendem, que desejam participar também através do chat, trazendo a sua opinião, trazendo o seu comentário, nos ajude aqui essa noite, para que se reverbere, né, tudo quanto for falado aqui, e a sua voz também vai ser transmitida para a honra e glória do Senhor. Carlos, Tadeu, por gentileza, os seus comentários iniciais. Complementando o que o pastor Ricardo disse, juntamente com o pastor Rodrigo,
Eu vejo dessa forma também, a sociedade vem perdendo esses valores, né? A sociedade já perdeu há muito tempo, mas a gente vê também a igreja partindo para a inversão desses valores. Um texto que eu gosto muito, porque eu acredito que o aumento dessa inversão de valores, eu acho que se dá porque nós vivemos hoje já os últimos dias da igreja, né? E a Bíblia ela é muito clara nesse sentido, e ela fala um pouco sobre isso que estamos vivendo. Acho que o texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. E o texto continua elencando uma série de comportamentos que nós temos visto na sociedade, e como igreja de Cristo, precisamos ter um posicionamento duro, um posicionamento diferente, né, do que vem sendo ensinado, e precisamos voltar, irmãos, ao verdadeiro fundamento do Evangelho. É isso mesmo. Fica tão claro, né, quando a gente olha para as coisas do mundo, foi exatamente o que os irmãos falaram. A inversão de valores ela fica muito clara. Imaginem vocês o período de carnaval, aonde os valores espirituais eles são atacados, né, abertamente, né? Ali o menosprezo ao cristianismo fica muito claro. O menosprezo ao cristianismo fica muito claro. Então, e ao contrário disso, não se pode tocar em nenhum outros valores considerados culturais, né, e que têm que ser respeitados. Mas o próprio cristianismo, ele nunca é respeitado. Então a gente está chegando a níveis intoleráveis, sufocantes, entende isso? Né? Mas uma coisa é certa, a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Então, não é surpresa para nós assistirmos esse espetáculo grotesco que vem do mundo contra os valores da igreja, contra os valores espirituais, né? Mas o que nós precisamos nos ater é dessa inversão de valores no meio dos salvos. E isso nos importa. O que vem lá do mundo é o mundo. Não é surpresa. Não é surpresa, exatamente. E nem estão disfarçando mais. E nem disfarça mais, exatamente. Está muito aberto, está escancarado, sabe? Mas o que nos incomoda, e isso que não nos pode fazer calar, é justamente a inversão de valores internamente, dentro do cristianismo. Então, acho que esses são os pontos que a gente vai ter que levantar, e Deus nos dê sabedoria, né, para encaixar e para que isso fique muito claro. E qual caminho que nós não devemos tomar e aquilo que nós temos que combater dentro da esfera, né, cristã. Muito bem. Reforçando o que o pastor Ricardo colocou agora há pouco, isso não é algo novo. Isso vem dos tempos bíblicos, dos profetas, né? Satanás, em todo o tempo, ele vai trabalhar contra os valores e contra os fiéis e contra aqueles que servem a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, vindo para a Bíblia, vamos para a Bíblia. O Espírito, 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, reforçando ainda que esse estado espiritual pioraria. Não é uma coisa somente antiga, mas a evolução dessa questão. É escatológica. A partir do momento em que se aproxima, deixa bem claro para os irmãos, nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja ela será, em algum momento, retirada da terra para a manifestação do anticristo, para que aconteça o julgamento de um mundo, de uma sociedade que rejeitou a mensagem do Evangelho. Então, a partir do momento em que se aproxima esse dia, nós percebemos um aumento de todos esses sinais. Se intensificam. Exatamente. E completando o versículo. Então, o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os irmãos querem
Ou seja, a Bíblia diz de forma muito clara, não só em 1 Timóteo 4, mas se você for para Hebreus 6, que há um risco de apostasia. Romanos capítulo 1 fala também que porque as pessoas não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os abandona. A gente vê o aumento da maldade justamente por causa disso. A pessoa ela se fecha, a pessoa é refratária à palavra da verdade, à pregação do Evangelho. Chega um momento que nós não sabemos, que é uma operação espiritual, portanto invisível aos olhos humanos, que simplesmente Deus abandona aquela pessoa, conforme Paulo fala em Romanos 1, e a pessoa é deixada de lado. Aí cresce as concupiscências carnais, aí a pessoa ela vai se afundando cada vez mais no pecado e não há retorno. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, a questão da apostasia. O pior, pastor Sérgio, pastores e os irmãos que nos acompanham, é a apostasia dentro da igreja. Isso. Igrejas que são verdadeiras sinagogas de Satanás. Esse era meu ponto. Essa apostasia aqui que a gente vê no texto seria também um desvio da verdadeira doutrina. A apostasia pode ser doutrinária e moral, ou ambas. Então, Apostasia doutrinária. Você nega, por exemplo, o sacrifício de Cristo na cruz. Olha, eu não creio que Cristo morreu pelos meus pecados. É apostasia teológica. A pessoa ela não nega que Cristo morreu por ela, mas ela vive uma vida de pecado, aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Isaías 5:20, ai daqueles que dizem do mal bem e do bem mal. A pessoa chega e fala, não. 1 Coríntios 6:9 está uma relação de pecados, que aquelas pessoas que cometem não herdam o reino de Deus, isso é bem claro. Não, mas eu pratico esse pecado dentro dessa lista, mas eu creio em Jesus, então mesmo praticando esse pecado, eu creio na minha salvação. Isso é apostasia moral. É um negacionismo doutrinário. Isso é uma infinidade de invenções que estão acontecendo ou regularizar hoje. Esse pecado, né? Ou seja, dar uma certa legalidade. Não, mas é que já hoje em dia esse pecado ele já não faz mais sentido. A Bíblia precisa ser reinterpretada. Reinterpretada, enfim. Então também tem uma certa... Discute-se alguns pontos da Escritura que deveriam ser tirados, não se encaixam mais com a modernidade. Então está assim, os fiéis, os verdadeiros, não podem se calar nesse ponto. E eu acho que é muito pertinente esse ponto da apostasia dentro da igreja, até porque a palavra diz que devido à iniquidade o amor de muitos se esfriaria, né? Então vai por esse caminho, esse afastamento e essa proximidade que a gente está dizendo aqui. Abrindo um parênteses, que até foi um comentário agora do pastor Ricardo, sobre a questão do pré-tribulacionismo. Vamos abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre o pré-tribulacionismo. Olhando para uma base bíblica, a gente tem um amplo apoio bíblico de passagens que apontam para a principal de todos esses pontos de vistas, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenarista, apontam para o pré-tribulacionismo. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da vinda do Senhor Jesus em glória, do momento do arrebatamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, é aquele momento, a primeira ressurreição. Há muitos ministérios que não se posicionam em relação à vinda do Senhor. Alguns colocam mais para frente um mesotribulacionismo ou um pós-tribulacionismo, mas a base bíblica que nós entendemos é o pré-tribulacionismo. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, pré-tribulacionismo, nossas considerações a respeito disso. Existem algumas posições, já temos pergunta no chat, obrigado pelos irmãos que estão já fazendo a interação. Mas para introduzir esse tema da escatologia, muito embora a escatologia ela seja um tema secundário que não faz separação no sentido de igreja e seita, porque dentro das igrejas cristãs nós temos várias interpretações possíveis, reduzindo em 3.
pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja não passa pela grande tribulação. Aquele período que é descrito como megalitelaporia, os 7 anos que o anticristo reina na terra. Isso é plenamente descrito nas Escrituras. Existem os midi-tribulacionistas. A 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel. Existem os midi-tribulacionistas, que acreditam que a igreja ela participa dos 3 anos e meio do período tribulacional. Porque quando nós falamos grande tribulação, na realidade, o termo correto para os 7 anos é período tribulacional dividido em 2 etapas. A primeira etapa, um período de 3 anos e meio, onde o anticristo faz uma aliança com Israel. Uma falsa paz. Faz uma falsa paz, é o primeiro cavaleiro vestido. E ele, nesse período, há um período de paz e ainda não há um período de conflito com Israel. Então, os midi-tribulacionistas creem que quando o anticristo ele romperá essa aliança com Israel, então aí a igreja será arrebatada. E existem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passa pelo período tribulacional. Existem questões de milênio, nós cremos no milênio literal, que vem depois desse período. Existem denominações que não creem num milênio literal, mas isso é uma discussão mais profunda. Mas existem aquelas igrejas que creem que a igreja passa pela grande tribulação. Nós esperamos a volta de Cristo, nós não esperamos o anticristo. E outra, se a igreja passa pela grande tribulação, a promessa de Jesus que haveria de livrar o seu povo de um período de grande aflição, ao qual aqui, nunca houve no mundo. Está aberto aqui o versículo. Eu estou colocando aqui, Apocalipse 3, vem para a Bíblia. Apocalipse 3, 10. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olhando para a cronologia das igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia é a igreja avivada, dos fiéis que não se renderam nos últimos tempos à apostasia de Laodiceia. Eles têm livramento desse grande dia. Ou seja, não passarão. Sim, não passarão. Quando a gente fala de tribulação, a gente vê que durante toda a história houveram momentos de grande tribulação, né? A igreja foi perseguida por pelo menos 10 perseguições aí pelo Império Romano, já tivemos guerra mundial, né? Mas quando o texto aqui de Apocalipse ele fala da grande tribulação, né? Tem outros textos, como Mateus 25, são textos que dizem que são dias como nunca houveram. Então, é uma tribulação muito diferente do que a gente já viveu. Então, é um dia de juízo, né? É um dia que a Bíblia diz como o dia da vingança do Senhor, né? Então, a gente não acredita que a igreja estará aqui para passar por esse juízo, né? A igreja está livre do juízo. Não deixando de lado o fator surpresa, que o Senhor virá como um ladrão de noite, né? O pai de família não sabe a que hora vem e ele se prepara, né? É uma analogia para que a igreja esteja preparada para não ser pega de surpresa. Se a igreja entra no período tribulacional, ela sabe contar. Daqui a 7 anos vem Jesus. O fator surpresa sumiu. Vira os maias. Ele vira perde-se o sentido bíblico. Sim, eu acho que é a doutrina da iminência, né? Que é o que o senhor colocou, do ladrão, né? Do ladrão. Que Jesus fala muito nas parábolas. Da noite. Vamos lá. Voltando para o nosso tema, então. Hoje, o tema principal, inclusive tem uma pergunta já, da nossa irmã Anne Moraes. A gente agradece a participação dela. Ela deixou aqui uma pergunta que a gente já vai falar já. O eterno sendo substituído pelo passageiro. Coisas corriqueiras, coisas que se perdem, né? Coisas voláteis, né? Tendo a prioridade na vida das pessoas, ao invés daquilo que é eterno. Desde já, a gente volta a reforçar. Nós estamos nos referindo aos valores dentro da igreja, não aos valores externos, porque o mundo realmente não há valores. O materialismo, o humanismo, né, o ateísmo tem dominado o direcionamento da sociedade,
isso não é novidade, mas trazer isso muitas vezes para dentro da igreja é o que a gente tem visto, né? E a pergunta, uma das perguntas, e a gente já pode ao mesmo tempo fazer os comentários iniciais sobre esse ponto, o eterno sendo substituído pelo passageiro, já também tentando responder a questão da nossa irmã Anne, onde ela diz assim: a inversão de valores leva para a doutrina, usos e costumes também? Comportamento, né? Vamos lá. Nós entendemos que, quando nós falamos de doutrina, são valores eternos. A doutrina é imutável, porque Deus não muda. Por exemplo, o que era pecado continuará sendo pecado. Adultério, a Bíblia diz que é pecado? Então, isso é uma doutrina, ela é eterna. A salvação é pela graça por meio da fé? A salvação é pela graça por meio da fé. Deus não vai mudar. Por isso que nós temos uma garantia na palavra de Deus, porque Deus não muda. Aquilo que Ele se revela na palavra é imutável. Então, quando irmã Anne e demais irmãos, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando daquilo que é imutável. Usos e costumes, eles são dependentes do tempo, temporários, da cultura, locais e da localidade. Por exemplo, eu conheci pessoas que o avô foi excluído da igreja porque não usava chapéu. Quantos de nós, né, que caminhamos há umas 3 décadas na fé, que não conheceram aquelas famosas imposições? Não pode ter televisão. E digo mais, os crentes dos anos 50, eles eram proibidos de ouvir rádio. E hoje nós estamos na internet como ferramenta de evangelização. Eram inovações. Então, para a irmã que nos perguntou, faça uma distinção. Aquilo que não muda, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, isso é doutrina. Usos e costumes, elas são passageiros. Elas dependem da cultura do povo, elas dependem de uma série de questões. Então, eu encaro desta forma. Olhando para o cristianismo, vamos fazer uma retrospectiva. Durante séculos, os cristãos, né, na era das trevas principalmente, eles eram manipulados por uma cúpula eclesiástica. Só podia se pregar em um idioma, que era o latim, que era justamente dominado por essa cúpula eclesiástica, já servindo isso como um motivo de domínio, porque a interpretação cabia somente ao clero, né? Ao clero. Isso. Exatamente. E foram introduzindo, no decorrer dos anos, dogmas, tradições e os usos e costumes, né, a qual a nossa irmã faz a questão se dentro dessa inversão de valores cabe a gente colocar esse tema. Sim, sim, absolutamente, absolutamente. Muitos costumes hoje dentro da igreja não são doutrinas imutáveis, que o pastor Ricardo acabou citando aqui. Aonde quer que seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, o sangue de Cristo perdoa pecado. Isso é imutável, é um exemplo para ficar bem claro. Não adianta falar lá no Japão é diferente. Não, o evangelho vai ser igual em todos os lugares. Isso é uma doutrina imutável. O tempo não vai mudar isso, a cultura não vai mudar isso, a localidade não vai mudar isso. Tem que ser assim. Isso. Então, para a gente diferenciar conceitos, doutrina é imutável e não depende de valores humanos que se perdem ou se alteram. Isso entra no campo de usos e costumes. E durante esses séculos, todos esses usos e costumes e dogmas e tradições foram invertendo valores no meio da cristandade, né? E enraizou, em muitos enraizou. E aí tem essa confusão de uso e costume com doutrina. Tem. Só para fazer no meio evangélico. No meio evangélico. Por exemplo, em muitas igrejas, o pastor Sérgio e o nosso digníssimo doutor Tadeu, eles não seriam recebidos como membros, por causa da barba.
Agora, outro ponto. Para eu dizer sobre um púlpito que determinado evento, determinada forma é pecado, ela tem que estar na Bíblia. Por isso que nós fundamentamos a nossa fé nas Escrituras e não em usos e costumes. Porque, como o pastor Sérgio falou, o Evangelho ele está acima da cultura. O Evangelho ele é transcultural. Então, é a salvação de todas as tribos, línguas, raças e nações. Então, vai alcançar um esquimó, vai alcançar um aborígene na Austrália, vai alcançar um ocidental. Porque, fundamentalmente, a Bíblia diz que todos, independente da cultura ou da raça, pecaram e carecem do perdão e da glória de Deus. Mas, assim, olhando um pouco por esse aspecto do costume, especificamente. Doutrina, acho que a gente já conseguiu diferenciar bem, né? Que a doutrina é imutável, palavra, e os usos e costumes dependem de cultura, tempo, enfim. E talvez não seja tão ligado à inversão dos valores, mas à modernidade que isso vem ao longo do tempo trazendo novidades para esses usos e costumes com o tempo. Mas talvez é mais uma provocação ou uma questão, esses usos e costumes, né? Que na minha cabeça, até quando se implementava isso, e principalmente falando de Assembleia de Deus, era um uso ou um costume que tinha muito a ver com a questão mais moral e prática, né? De uma ordem ou de uma... E isso diretamente, se não bem cuidado e tratado na época que foi criada, ou até hoje, em algum caso, não tem um impacto direto para a relação com o pecado e a doutrina? A igreja ela vive num fio muito estreito, no limiar. Num limiar muito estreito, porque quando eu imponho doutrinas não bíblicas e eu faço um peso sobre a congregação, basicamente eu estou sendo legalista. Isso. Basicamente eu estou sendo legalista, porque eu estou impondo algo que a Bíblia não impôs, sendo que a Bíblia diz que o Evangelho são as boas novas da salvação e que Cristo nos chama para a liberdade. Eu também entendo que a pessoa que é convertida, eu até tinha separado Efésios 1:13 para falar a respeito da obra do Espírito Santo. A pessoa que é convertida, ela sabe se posicionar. Até porque, imaginemos que a pessoa ela chega num determinado ambiente. A pessoa ela não tem obrigação nenhuma, né, quando é convertida, de saber todas as questões relativas à igreja, a sua liturgia, a forma de culto. Falamos do nosso meio, que é a Assembleia de Deus. Mas, se o Espírito Santo estiver trabalhando, paulatinamente, e aí é processo, porque nós estamos falando de santificação. Por exemplo, a pessoa que usa uma roupa escandalosa, a pessoa que usa uma roupa curta. Eu creio muito mais na eficácia do trabalhar interno do Espírito Santo do que numa imposição, né, de um regimento interno, por exemplo, de uma regra. Né? Isso é conversão também. E cada ambiente exige determinado tipo de comportamento e de vestimenta. Interessante aqui, ó, duas questões. Vamos trazer à tona a participação dos nossos irmãos que estão participando no chat com a gente. Pastor Luiz Carlos, do Espírito Santo, louvado seja Deus. Vi 12 jovens sendo excluídas por terem ido a um parque aquático e tomarem um banho em piscinas. Não conheço a vida delas hoje, porém desconheço alguma que tenha retornado para a igreja. Eles foram excluídas porque foram num parque aquático? É isso? Exatamente. Porque provavelmente vestiram um biquíni, alguma coisa assim. Uma roupa de banho. Uma roupa de banho. Nosso irmão Alessandro e a nossa irmã Tatiele, né? Eles deixam uma pergunta: quais são os sinais evidentes da volta de Jesus para os tempos de hoje? Na verdade, assim, haveria aqui dezenas de sinais. Dentro dos temas que nós estamos falando, né, essa inversão de valores é um dos grandes sinais, tá certo? É que se a gente começar a entrar nos sinais especificamente, a gente vai sair muito do tema que a gente está dizendo hoje. É a apostasia, né? Nós estamos nos atendo.
há essa inversão de valores dentro da igreja, mas há a apostasia, né, práticas invertendo os usos e costumes com doutrinas, né, e trazendo exatamente a palavra, só para finalizar minha fala nesse momento, vem para a Bíblia, 1 Pedro 1, 15 e 16, dentro do ponto de santidade que o pastor Ricardo acabou de citar. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sim. Né? Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver. Todo comportamento. Então eu preciso ter um comportamento equilibrado pelas Escrituras. Eu vi uma reportagem esses dias, um pastor sul-coreano, e ele visitou o Brasil e ele ficou um pouco escandalizado com o movimento do culto, né? Ele, enquanto estava pregando, as pessoas andavam e circulavam durante o culto, né? E depois que teve todo esse comentário dele, que, enfim, ele tem lá os pontos dele de razão a respeito desse movimento, de tanto movimento dentro da igreja, mostrou a igreja na Coreia. A igreja, provavelmente a igreja dele, não sei se você ouviu. Eram todos com o mesmo terno. Eram todas as irmãs praticamente com o mesmo tom da roupa. E todos sentados de uma forma uniforme. Ou seja, aquele é um padrão, né? E que provavelmente tem um costume, né? Silêncio. Um silêncio sem nenhuma movimentação, na igreja, focados. E é provável que haja alguma, não sei se é essa a expressão mais correta, mas uma sanção a um outro movimento qualquer mais abrupto dentro da própria liturgia ali, mas na nossa cultura a gente sabe que é diferente, né? Não que a gente ache certo esse movimento todo no culto, né? Mas para exemplificar um pouco dessa diferença de costume, de formato, enfim, meio que cultural, como a gente estava falando. O que traz à tona isso? A irreverência do brasileiro. Exato. A irreverência da nossa cultura. Não consegue se concentrar num culto, não consegue focar, não consegue entrar na adoração. Como que vai entrar na presença do Senhor dessa forma? Tudo chama atenção, tudo desconcerta, tudo desconcentra. É complexo isso. E o que reforça isso, na nossa cultura e nos costumes atuais, o nosso irmão Marcos Coelho. Ele está tocando naquele ponto, inclusive, no domingo a gente lembrou disso aqui na última pregação. Sabemos que a inversão de valores está forte nas redes sociais. Fato. Como veio na palavra no domingo, o famoso dedinho. Dedinho. Todo mundo ali no celular, só girando rios, girando vídeo. O que a igreja precisa fazer para ajudar? Oração e consagração? Ele deixa uma sugestão aqui, né? Só para não passar batido, porque houve a citação da questão do pastor Luiz Carlos e dos nossos irmãos. Com relação a quem perguntou do sinal foi a Tatiele e o Alessandro. Já foi citado, Tatiele e Alessandro, existem N sinais. Um dos problemas que eu vejo, e aí também já faz a questão da internet, né, das mídias sociais, é que hoje se faz muito sensacionalismo sobre a questão da volta de Jesus. Sinais, sinais nos céus, lua de sangue, a ovelha vermelha que está sendo preparada para o sacrifício no terceiro templo. Eu creio que os sinais mais evidentes, eles estão descritos no próprio versículo que o pastor Sérgio citou, 1 Timóteo 4, que fala de apostasia, espíritos enganadores, doutrina de demônios, né, hipocrisia, proibição de casamento. Quando você lê a sequência dos 5 primeiros versículos de 1 Timóteo 4, Tatiele, eu acho que esses são os sinais mais evidentes e são aqueles sinais que a gente se assegura que Jesus está voltando. Pastor Luiz Carlos,
Que ele conta o episódio das moças, moças que foram para um parque aquático. Então, será que essas moças, elas foram admoestadas? Será que elas foram ensinadas? E será que a pura e simples exclusão é a melhor forma de se lidar com essa questão? Porque hoje nós temos essa geração de 12, 15, 16 anos, elas já nasceram imersas nas mídias sociais. A nossa geração, que é um pouquinho, só um pouquinho, pastor, mais velha, né, a gente não teve, a gente começou a aprender a questão das mídias sociais e a usá-las e a conviver com elas muito tempo depois da nossa formação. Então, é uma questão que as igrejas têm que saber lidar. Nos anos 50, vamos falar do nosso quintal, Assembleia de Deus, fizeram uma convenção em 1950 no Rio de Janeiro, pastor Rodrigo, sua terra. Coisa boa. Há controvérsias. A igreja, ao mesmo tempo que a CGADB proibiu os crentes de ouvirem rádio, deram dotação no orçamento para que as igrejas abrissem programa no rádio. Coisa de doido. Nos anos 70, anos 70 e 80, já pegamos esse tempo. A igreja não pode usar televisão porque a televisão é do diabo. E isso acontece também com as mídias sociais. A tecnologia, ela é neutra, depende do uso que você faz com ela. Então, da mesma forma como de quem vai usar. De quem vai usar e da forma como você está utilizando. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu posso ter o celular, eu preciso saber usá-lo. Sim. O meu dedinho precisa ser convertido. Sim. O meu olhinho precisa ser convertido também. E assim, sem saber qual foi a igreja aí que o pastor Luiz Carlos está dizendo, mas assim, eu afirmo, né, que não foi a maneira mais correta de tratar com essas jovens. Ainda mais se ele afirma que elas não voltaram mais, né? Ou seja, nós perdemos 12 vidas, almas que foram aí a um parque, enfim, que tem que saber também qual era essa situação e essa condição, né? Mas cadê o ensinamento? Cadê o carinho? Cadê o amor? Né? Então, a gente afirma com certeza que não. Não, agora, de repente, alguém que nos assiste pode estar perguntando. Fica à vontade, tá, Tadeu, para falar a hora que o irmão quiser. Alguém que nos assiste pode estar perguntando, mas espera aí, é pecado ir em parque aquático ou não? Não, claro que não. É claro que não. Precisa ter o comportamento adequado com cada ambiente. Ninguém vai se escandalizar você estando vestido com roupas para uso numa piscina, no local onde tem piscina, onde todos estão dessa forma. Agora, qual é a recomendação para um crente nesse lugar? Você vai lá, o crente, vai o irmão. Vamos colocar um exemplo prático. O irmão vai no parque aquático, ele não se suporta, ele não se aguenta, ele tem que ficar olhando as mulheres que estão lá, né, com os olhos fixados nas mulheres e como que se desejando, né, algo físico. Está pecando. Já é outra história. Se não sabe se controlar, então evite. O convertido, aquele que tem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida... Isso não vai ter efeito nenhum. Exatamente. Ele rechaça o pecado. Ele não busca as coisas carnais. Ele não se sente bem aonde não é edificante para ele. Então, na verdade, se ele acha que o parque aquático não é edificante para ele, ele nem vai. Se ele acha que aquilo não vai afetar ele, ele vai e aproveita com a família e curte um dia de sol com os filhos, né? Os filhos vão guardar aquilo de recordação, vai ser uma alegria. Não há pecado nisso. Agora, nesse tema aí de vestes, né, de praia, parque, que seja, você vai colocar uma roupa de acordo com o ambiente que você está. O que eu vejo muito, e aí eu já até vi pessoas até do nosso meio, esposas de pastores inclusive, é que está lá numa praia, está lá numa piscina, está num parque, está com biquíni, claro que o biquíni está apropriado, só que fica postando. E aí posta na rede social, aí a pessoa vai lá, dá o print, ó, tá aqui a esposa do pastor, ó, tá aqui a filha do pastor, né? Então, assim,
Ao meu ver, se a gente for aplicar aqui o vem para a Bíblia, né? Como Boa. a gente, Boa. o que a Bíblia fala? A Bíblia fala da modéstia, né? Se a gente pegar aqui 1 Timóteo 2, ó, o versículo 8, o versículo 9, vai falar da modéstia. Então, se você tiver modéstia, né? Se você for uma pessoa, tô aqui, claro, consciente. a gente vai para a praia, até viajamos recentemente, você não vai ficar lá de camisa até, né, de terno. De não terno e tem gravata não tem na cabimento. praia. Vestido, mas como o pastor falou, a gente tem que saber se portar, né? Então, eu só deixo essa recomendação da modéstia, que serve inclusive para os costumes aí que a irmã Anne falou. Na verdade, a gente está respondendo algumas questões que estão aparecendo aqui. Ó. Nosso irmão Michael Douglas, ele fala assim, nós estamos... Foi caminhando naturalmente, e veio essa questão dos usos e costumes, até por causa de uma pergunta que a irmã Anne fez, que também faz parte, né, de valores, né, onde se confunde com a doutrina, e parece que moveu muitas pessoas dentro das perguntas ligadas nesse tema. O Michael Douglas pergunta o seguinte: quais são as principais diferenças nos costumes e usos sociais entre o Antigo e o Novo Testamento? E como essas diferenças refletem as mudanças na relação entre Deus e a humanidade? Então, assim, para a gente fazer um resumo de Antigo Testamento para Novo Testamento, vai ser uma coisa muito longa. Mesmo porque a gente volta ao mesmo ponto que a gente falou agora há pouco. Usos e costumes são temporais, locais, depende da cultura. Então, cada cultura vai ter o seu uso e costume. No Antigo Testamento era de uma forma, no Novo Testamento é de outra forma. A cultura, os usos e costumes mudam e se alteram. Não há pecado nisso. O que nós cristãos precisamos é nos adequar à palavra em todo o tempo. Se não vai escandalizar, se não vai levar uma sensualidade, se não vai conduzir alguém para uma atitude carnal. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É consequência. Entende? Então, assim, o crente, o cristão, ele não precisa ficar se policiando. Eu não posso pôr isso, eu não posso pôr aquilo. É normal. Ele já sabe, ele sente, isso aqui não é adequado para mim. Isso aqui está expondo o meu corpo. Isso aqui reflete uma carnalidade. É natural, isso acontece naturalmente. É a ação do Espírito Santo. Talvez o Michael tenha perguntado isso, porque nós temos um problema na igreja atual, que são chamados judaizantes. Quando ele fala da distinção de usos e costumes do Antigo Testamento para o Novo Testamento, deixar bem claro que o Antigo Testamento, a salvação era destinada a um povo, aos judeus. Dentro da aliança mosaica que é válida por toda a antiga aliança, os judeus eles tinham certas obrigações. Obrigações com relação às suas vestimentas, especialmente o sacerdote e o sumo sacerdote. Obrigações dietéticas, o chamado kashrut, por exemplo, fato óbvio e notório. O judeu não poderia comer carne de porco. Era um animal vedado. Existia interações, um amonita, um moabita não poderia adorar a Deus. São todas essas passagens. Tudo isso nós não estamos obrigados na nova aliança, nós não estamos obrigados à guarda sabática, nós não estamos obrigados às leis alimentares, ao kashrut do Antigo Testamento, porque foi feita uma nova aliança. Então, com relação aos usos e costumes do Antigo Testamento, eram destinados a um povo. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós não estamos diante da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Perfeito. Então é muito diferente, nós não devemos a liberdade em Cristo. Tá bom, Michael? Espero ter respondido a sua pergunta. E não por causa dessa liberdade dar ocasião à carne, ao pecado. Ou ao pecado de forma alguma. Muito bem. O nosso querido pastor Alexandre Jordano, ele envia também aqui uma pergunta. Tendo respondido, eu vou pedir para o nosso pastor Rodrigo responder isso. Quando detectamos esses comportamentos dentro da igreja, qual deve ser o nosso posicionamento?
obviamente, comportamentos inadequados. Né? Acho que foi exatamente o que a gente comentou em relação às meninas, por exemplo, né? Sempre que detectado um comportamento inadequado, a gente preza pela conversa, a gente preza por entender, né, um pouco a situação toda que foi envolvida, né, o assunto, a conversa, o comportamento, e, né, diante da palavra, aconselhar e fornecer esses aconselhamentos, né, porque eu não acredito, né, que a pessoa levante logo cedo e fale assim: hoje eu vou errar, ou hoje eu vou cometer um pecado, ou hoje eu vou fazer um comportamento errado, e hoje eu vou afrontar e vou estar na igreja. Eu tenho dificuldade de acreditar. Deliberadamente. Né? Então, isso pode ter sido um ato, e eu acredito muito mais num comportamento e num ato involuntário, né? Algo que talvez até alheio ali à vontade da pessoa, enfim, e que ela merece, né, o nosso aconselhamento de uma forma particular, de uma forma reservada, né, preservando a pessoa, né? E é óbvio também que a gente faz esse aconselhamento esperando que o conserto da rota ele aconteça, né? Que aquela situação ela se resolva, né? Esse para mim é o caminho mais adequado, pastor. Primeiramente tem que ter uma igreja que se preocupa com o membro. Porque se a igreja não está nem aí para o que o membro faz, para o que o membro fez, o que aprontou, o problema é dele, eu acho que já começa a ter alguma coisa errada na instituição. Não é a igreja bíblica que a gente enxerga. Não é o corpo em comunhão do jeito que a gente enxerga na palavra. A igreja tem que zelar pelo comportamento dos crentes, tem que ter envolvimento, e essa ligação se chama comunhão. Comunhão. Talvez esse seja um dos maiores valores, né, que estão sendo invertidos nos nossos tempos, porque tem se excluído a comunhão no meio da igreja. A gente tem vivido em silos e acaba não tendo essa comunhão, expurgando, né, e causando esses comportamentos. Talvez o próprio modo das igrejas hoje, neopentecostais, churches, né, dessa última linha tendenciosa, né, de apresentação religiosa. A pessoa vem, assiste o culto, dá sua oferta, seu dízimo, e volte na semana que vem e participe, assista o show, assista a ministração, o coach, ela é ali direcionada, e ponto final. Não há uma comunhão, um envolvimento, não há nada que ligue. Se a pessoa deixar de vir na igreja, ninguém notou, ninguém vai nem saber se a pessoa veio ou não veio, né? Isso é um perigo. Eu entendo como um perigo. Não que a gente não quer aceitar os tempos modernos ou falar a linguagem moderna, mas alguns preceitos principais e pilares do cristianismo estão sendo quebrados nesse ponto. Princípios que são inegociáveis. Não dá para substituir. Bem. Muito bem. Só terminando de responder a pergunta do pastor Alexandre, então, a igreja que se preocupa e verifica, então, vamos extrapolar essa questão? O uso indevido nas redes sociais. Sim. Aparece o irmãozinho da igreja em comunhão, cantando funk, dançando funk lá na rede social. Me perdoe, né? Não é uma questão cultural, vai contra valores cristãos. É isso que nós estamos dizendo. A que ponto que os valores estão sendo invertidos? Como que um crente se mundaniza tanto a ponto de será que não entende? Não tem discernimento nenhum que aquilo é mundano, que aquilo não agrada a Deus, que aquilo não edifica, que aquilo, né,
tem algo assim maligno por trás daquilo? Não tem visão nenhuma daquilo? São dois problemas que afetam diretamente essa questão. Lembra quando o pastor falou a respeito do carnaval? Que você não pode mexer com o carnaval, com tudo que se refere ao carnaval, mas a igreja pode ser zombada. Não somente no carnaval, no dia, por exemplo, do orgulho gay, as pessoas afrontam diretamente os nossos valores, através de passeatas, através de outras manifestações. E hoje isso é liberdade de expressão. Então, é colocado como um valor, é colocado como algo relevante. E quando você se posiciona, você está errado. Então, há uma inversão. Hoje, se dessacraliza, se tira a santificação, se tira o significado do sagrado. Esse é o sentido de dessacralização. Então, não há diferença entre muitas denominações, entre muitas igrejas e o mundo. Se dessacraliza o sagrado, porque se rompe a barreira da santidade. Não, perde a noção do que é santo e o que é profano. Exatamente. Tá, as pessoas não têm mais noção. Então, se gospeliza, é um verbo novo que eu criei agora. Tudo. Tudo. Então, peraí. Gospeliza. Peraí. Nós vamos fazer uma ala de samba gospel. É permitido porque nós estamos fazendo gospel. Já tem, isso aí, né? Já tem. Nós vamos fazer Muitos anos. Um motel gospel. Nós vamos fazer um bar gospel. Já tem. Eu sei que já tem. São exemplos claros. Isso é dessacralização do sagrado. Não há mais. Se rompeu a barreira do profano, né, para o santo, para o sagrado. Exatamente. Valores espirituais deixando, né, se misturando com o que é mundano, com o que é profano. Você pega um termo e você ressignifica. Por exemplo, santidade. Santidade é separação. Se eu sou santo, eu me separo do mundo, né? Se pega, o que é ser santo hoje nessa visão? Ser santo hoje é você gospelizar, é você colocar um carimbo de gospel e aí está permitido. É que no exemplo que o pastor trouxe, nem esse cuidado se tem, né? Também. O jovem aí, nesse caso que a gente teria aqui, né? Ele já está nas redes sociais, não tem nenhum, nesse caso não tem nenhum disfarce, ele já está cantando o funk, e o funk nem gospel né? Não, se gospelizou o funk. Ou seja, na verdade eu acho que normalizou um comportamento profano, né? E com a certeza, por falta de espiritualidade, da impunidade que ele né? Ensino. O que tem entrado na igreja? Falsos ensinos, né? Sem base escriturística, não tem. Ensinos errados, infiltração de falsos líderes, além de ensinos errados, falsos líderes, né? Estão ali porque são carismáticos, mas são lobos vestidos de ovelha. Como Paulo já alertou, os últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, ele reúne os anciãos da igreja de Éfeso e diz que após a minha partida, lobos entrarão e devorarão o rebanho. Exato. É o que está acontecendo hoje. Sim. Inclusão de tradições ao invés de ensinos doutrinários. Agora, se tudo isso entra na igreja, qual é a consequência disso? Em algum momento isso vai virar de ponta cabeça. Isso se traduz em pecado dentro da igreja. Em algum momento vai ter escândalo dentro da igreja. Você tem ensinamento falso. Falso líder.
Tradições. Eu quero até colocar uma experiência nossa aqui, falando que nem o pastor Ricardo fala, nossas azeitonas caseiras, né? A gente teve um tempo aqui um pastor que ele tinha uma, vamos dizer assim, ele tinha uma pegada judaica, né? Eu acho que ele era brasileiro, mas tinha lá um sobrenome meio judaico, né? Não sei se você lembra, acho que ele até meu xará, Carlos alguma coisa. E a gente via aquilo, e assim, você achava estranho aquilo, né? Como o pastor Sérgio coloquei agora, o que aconteceria com a igreja, né? Se aquela pessoa continuasse trazendo essa pegada judaica, né? Eu acho que seria o que a gente está discutindo aqui, né? Estaríamos desviando da palavra, do foco da palavra de Deus, né? Os próprios judaizantes que Paulo combatia. Sim. Os próprios judaizantes. Então tivemos essa experiência aqui, e aquilo, pelo menos para mim, né, que eu estava ali na nave, olhando, eu falei, cara, isso é muito diferente. Esse cara tá. Então assim, a nossa irmã Yolanda, Araújo, louvado seja Deus, pergunta. Primeiramente ela declara paz. Amém, amém, irmã Yolanda, a paz do Senhor. Como a inversão de valores pode afetar a missão e a visão da igreja? Deixa eu só dar continuidade aqui ao que o nosso irmão Tadeu está falando, e a gente já vai respondendo a nossa irmã Yolanda. Traz tradições, sejam, né, de qualquer natureza, sejam judaicas, sejam de qualquer outra natureza. Falsos ensinos, líderes falsos, a igreja é responsável. E aí tem uma geração sendo mal ensinada. Você vai cobrar o que dessas pessoas se elas não tiveram um ensino adequado? E nem exemplo. E nem exemplo. Quem é o culpado? As pessoas ou a igreja? Ou todos? Porque também as pessoas buscam aquilo que lhes apraz. A pessoa hoje tem igreja para todos os gostos. Nichos no meio da sociedade. Eu vou para aquela igreja porque lá é assim. Eu vou para aquela outra igreja, a tal ponto de recentemente apareceu aí, não, venha para essa igreja que o nosso dízimo aqui é apenas 7 ou 8%. O dízimo não era um desconto. Tinha uma promoção. Promoção. É como se fosse uma disputa por um mercado, agradando ao cliente. Isso é uma inversão de valores clara. Comercialização. Então, obviamente que vai influenciar na visão da igreja, na missão, porque aí cada igreja vai ter a sua visão de acordo com o nicho de pessoas. Há não muito tempo, e o nosso irmão Tadeu ele chegou a conhecer o pastor, ali perto de uma localidade ali onde ele mora, simplesmente ele declarou que ele não foi chamado para pregar para os pobres. Ele era pastor para pregar para rico. Que base bíblica tem isso? Que absurdo que é uma coisa dessa. Quer dizer que se passar um pobre e passar um rico, eu desprezo o pobre e vou pregar só para o rico, porque a minha chamada é para pregar para o rico. Jesus amado. Concepção de pessoa. Já tem a ver com a segunda pergunta que estava ali, o desvio da missão da igreja, o quanto que isso, acho que foi um anterior que estava ali na tela. Da irmã Yolanda? Um comentário, depois da irmã Yolanda. Chegou aqui um comentário do nosso irmão Marcos novamente, Marcos Coelho. Obrigado, irmão Marcos, está participando aí e nos ajudando aqui também a conduzir os temas. E a gente tem que correr, hein, que nossa 1 hora já está... Já está finalizando, acho que já foi. As igrejas estão normalizando, eu acho que assim, elas estão se equilibrando, ou trazendo como norma, e por isso está havendo inversão de valores. O remédio é endurecer a doutrina? Mas a doutrina, se a doutrina é imutável, ela nem amolece nem endurece. Eu acho que ela precisa ser conhecida. Né? Praticada. Irmão Marcos, quantas igrejas, meu querido, tem escola bíblica dominical? Quantas igrejas fazem um trabalho com os novos convertidos de que eles passem por um período de ensino
os catecúmenos, para preparação para o batismo, que é o que nós estamos fazendo. As igrejas não têm esse... Eu escutava essa palavra catecúmenos. É do tempo das catacumbas, catecúmenos. Então, fundamentalmente, eu acredito que não há que se endurecer ou se amolecer a doutrina. A doutrina ela é imutável, ela tem que ser exposta. Deixa eu ler Efésios... É o interesse das igrejas de ensinar ou não. Temos aqui um presbítero conosco, recentemente chegado em nosso meio, uma bênção de Deus, e ele disse com todas as letras que a igreja anterior onde ele estava não incentivava ensino e nem a leitura bíblica, porque as pessoas poderiam errar a interpretação, então era o que saía do altar que valia. Incentiva a ignorância. Desincentivava qualquer tipo de estudo bíblico, de leitura bíblica, de conhecimento, de teologia. Esqueçam tudo. Apenas ouçam o que sai do altar. Isso é complicado. Se o que sai do altar não for verdade, você não tem base para questionar? Sendo que o próprio apóstolo Paulo diz que os crentes da Bereia, eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque os crentes da Bereia conferiam o que Paulo estava falando. Comparavam com as Escrituras. Me permite, irmãos, ler Efésios 1,13. Eu estou com esse versículo o dia inteiro. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos em quem? O versículo anterior fala que nós estamos em Cristo. A pessoa é formada em Cristo depois do quê? Depois que ela ouve a palavra da verdade, o Evangelho. As coisas estão assim porque não há pregação do Evangelho nos púlpitos. Vire para o seu irmão que está ao seu lado. Pregadores Forrest Gump, só conta historinha. Boa. Dê 3 pulinhos. Esse tipo de pregação, ela não cria novos convertidos. A pessoa ela vem para a igreja, ela é convertida, ela cresce na fé, o Espírito Santo se manifesta através da palavra, através da pregação do Evangelho. Nós só vamos expor as pessoas à verdade pregando no Evangelho. Então, quando vem uma pessoa sobre o púlpito e prega, Deus está falando. Por isso que é importante você ter um filtro de saber quem você ouve, não apenas na igreja, mas quem você ouve nos podcasts, quem você acompanha na internet, quem te doutrina, quem você dá ouvidos. Existem pessoas carismáticas, mas que têm veneno na panela. Sim. Pode continuar. Então, fundamentalmente, é uma questão de exposição bíblica. Meu Deus, quantas igrejas já perderam o costume de você abrir a Bíblia, você ler o texto numa pregação, você explicar o texto, e você aplicar o texto. Sim. A melhor forma de pregação é a pregação expositiva. O que as pessoas fazem hoje? Muitos pregadores dessa linha carismática, eles alegorizam o texto. Ou seja, eles pegam o texto, eles estão pregando a Bíblia, mas o que é a aplicação não é aplicação. Eles estão alegorizando, né? E aí não existe um efeito prático, não existe um efeito de verdade. Esse é o problema. O problema da igreja começa no púlpito, começa na pregação. Se a pregação for errada, pode ter um grupo de louvor abençoadíssimo, pode ter uma igreja organizada, pode ter um departamento de missões atuante. Se não fluir da pregação, todo o resto é prejudicado grandemente. Exatamente. Tá, temos mais uma pergunta aqui do nosso pastor Wilfred. Obrigado pela participação, pastor Wilfred. Doutrina, eu não estou conseguindo compreender a pergunta dele. Vem aonde? Uma pergunta. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Né? Se alguém puder pegar, se é isso que está digitado direitinho aqui. Né? Mas muito Já bem. peguei. 1 João 2,15. Sim. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Exato. Vem de encontro com o tema. O que semeia no Espírito vai colher, né, vida.
né? O que semeia na carne vai colher morte, né? Automático. Muito bem, a gente precisa correr. A gente tem aí uns 6, 7 minutos para finalizar aqui, tá bom? Mas eu agradeço, né? Já quero agradecer desde já, né? Acho que a gente entra aqui em assuntos que não tem fim. Se a gente começar... E isso, na verdade, é uma tristeza. Porque não deveria acontecer isso no meio cristão. O cristão tem a Bíblia em mãos, deveria zelar pelo conhecimento, o ensino, a aplicação, né? Mas o que tem entrado no meio, vamos falar do nosso meio evangélico. Questões financeiras, questões materiais, busca pela prosperidade material como foco, né? Esses dias o nosso irmão Tadeu estava lembrando, área VIP. Sim. Sim, pastor. Conta para nós esse caso aí. É lamentável, a gente sempre fica olhando, né? Eu gosto de ver ministérios, pesquisas sobre pregadores, a gente sempre acompanha isso. E eu estava vendo uma chamada de uma influenciadora aí, que ela ia numa igreja e ela entrou na igreja já filmando, né? Ela já vem ali, que ela é influencer, tudo ela filma, e ela entra lá na igreja e ela mostra, ó, nossa entrada é por aqui, e aí ia para um local onde eles estavam separados do resto do púlpito, aí tinha outras salas com comida, bebida, até o pessoal ali fazendo a maquiagem. E aí ela começa a falar... Uma recepção com coffee break. Isso, e tudo VIP, né? E a gente fica aqui e tal. E aí isso aí circulou muito na internet, as pessoas começaram a criticar muito isso aí. E até... Não para todo mundo da igreja. Não, o público geral, criticando, não critica. Não, mas essa área VIP. Sala VIP Não, era para não. alguns. Uma área reservada. Pessoal, Só VIP. Só VIP. Mas como assim? A pessoa tinha uma credencial especial? A pessoa, Pagava? Você paga por a essa pessoa que era recepção. VIP, ela já era reconhecida como VIP e ela já entrava ali por um outro, por outra área ali. A membresia não tinha acesso. Tem um acesso Algumas exclusivo. pessoas especiais dentro da igreja que tinham acesso. E aí, Assistir. Aí o pessoal começou a criticar. É um ministério muito conhecido, a gente nem vai falar aqui agora, mas é uma dessas igrejas que era uma igreja tradicional, mas que se tornou uma church hoje, é uma church, não, uma igreja que hoje parece que se tornou internacional. É aquela igreja que teve o primeiro apóstolo brasileiro, vocês vão saber qual que é. Então, a gente olha para a Bíblia, como a nossa intenção aqui é vir para a Bíblia, a gente vê, poxa, nítida acepção de pessoas. Né? E quem combateu a acepção de pessoas no Novo Testamento de forma, né? Tiago. O próprio Cristo, né? E Tiago, né? Diz de forma bem clara na sua epístola. Mas os fariseus, por exemplo, eles tinham essa prática, né? Ficava ali nos primeiros lugares, né? O pessoal com grana, e a gente vê isso hoje. Então é muito triste, né? E a gente vê que essas pessoas que estão nessa área VIP são as pessoas com um elevado poder aquisitivo. Então as pessoas, né, com muito dinheiro. E é lamentável. Pronto, você fechou exatamente com a palavra que eu esperava. É lamentável acontecer algo dentro de uma igreja onde não se deve ter acepção de pessoas, onde todos devem ser tratados como iguais, né? Sem níveis. É claro que existe uma hierarquia dentro da igreja, mas uma hierarquia no campo espiritual, não de influência e de questões materiais. Isso é uma laodiceia escancarada, né? Para quem tem a interpretação correta do termo laodiceia, que nós estamos dizendo, que é a igreja apóstata, a última igreja do Apocalipse ali. Muito bem. Dentro das questões materiais, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Agora, pastor, só uma dúvida. O senhor trouxe um texto aqui que eu estava meditando nessa tarde. Juntar tesouro, né? O texto não está falando que você está proibido de juntar dinheiro, de juntar bens.
Veja que o texto coloca tesouro. Onde está o seu tesouro, estará seu coração. O coração. Porque assim, a gente trabalha, de fato. Eu tenho sonhos de conquistar alguma coisa na vida, como todo mundo, né? Não é isso que o texto está falando, né? Porque assim, o que é o tesouro? O que é o tesouro? O tesouro é aquilo que está escondido, que você passa a vida inteira buscando, que você quer aquilo, que aquilo é teu foco principal. Eu não sei se vocês já assistiram os caça-tesouros. Os caras, você investe ali uma grana violenta para tentar achar um tesouro, né? Os tesouros que se perderam aí no mar, e ali o foco daquela equipe é achar aquele tesouro. Veja que, e aí fica, como o Rodrigo falou, de provocação, da gente tentar provocar, mas é pecado você ter dinheiro, você querer ter algo na vida? Não é isso que o texto está colocando? Mas aqui, mas logo na sequência a gente já vê, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, acho que a resposta vem aqui como o amor. Não tem problema de você trabalhar... Se justifica desse jeito. Agora, se você põe isso como uma primazia e esse é o amor e a concentração, aí é que está o problema. Você vive para isso. Vive para isso. Você vive... O teu foco é o teu direcionamento, condicionado, o teu amor. Acho que amor é uma palavra, né, inagualável, né? Teu amor está naquilo ali, então é aí que está para mim a grande resposta. Mas o próprio texto, ele é autoexplicativo. Veja bem, o versículo 21, Jesus fala: porque aonde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Quer dizer, se a busca da minha vida for somente por riquezas materiais, o meu coração está posto nela. Como que um coração que é voltado para a busca incansável de riquezas, de poder, de projeção, de conforto, pode ter lugar para o Espírito Santo, por exemplo? Sendo que o coração que é dominado pelo Espírito Santo, a motivação ela não é prosperidade, não é bens materiais, como o primeiro ponto do estudo que nós nos dispusemos a fazer. O primeiro ponto da atuação do Espírito Santo é nos voltar para os valores espirituais. Sim. Muito bem. Nosso horário, infelizmente, chegou ao final. A gente precisa, dar uma pausa aqui e a gente continua na semana que vem. Tem bastante coisa para a gente ir desdobrando nesse tema da inversão de valores. Eu gostaria apenas que os nossos amados fizessem as considerações finais. Qual de vocês? Irmão Carlos, eu agradeço principalmente aí a participação dos nossos irmãos, os internautas aí, que trouxeram perguntas, né, que colocaram aí um certo molho nesse episódio hoje. Agradeço a atenção de todos. Agradecemos também a confiança aqui dos nossos pastores, irmãos. Lembrando aqui que todos são pastores e eu sou apenas um doutor aí, tá? Então, é isso. Então, nós somos pastores e você é só um doutor. Que isso. Então, agradecemos, né? É um tema muito bom. A gente, como o pastor falou, tem muitas coisas ainda que a gente precisa colocar aqui e é um tema muito atual, né? Então, que possamos aí por esses dias continuarmos discutindo esses princípios, esses temas. Amém? Amém. Também obrigado, Tadeu. Quero agradecer aí a oportunidade, a participação dos irmãos. Acho que tornou, né, os irmãos tornaram a nossa conversa aqui bem dinâmica, né, e nos ajudaram a conduzir, né, e incentivá-los, né, a continuar no tema até semana que vem. Né, pesquisando, refletindo a respeito do tema, estudando, né, para que semana que vem possamos aqui continuar na mesma dinâmica e que o Senhor possa continuar falando dos nossos corações, como falou nessa noite, tenho certeza disso. Próxima terça, a partir das 20 horas, a gente continua esse assunto. Pastor Ricardo, considerações finais. Obrigado a todos pastor Sérgio pelo convite, pastor Rodrigo, ao nosso amado Carlos, doutor Carlos, ao pessoal da mídia, que sem eles nós não faríamos essa transmissão, e principalmente aos irmãos que nos acompanharam, porque é o primeiro de uma longa série de podcasts que a gente gostaria de fazer. Então a participação dos irmãos é fundamental, agradecemos a cada pergunta, a cada participação, porque ela quebra aquele gelo e aquele medo que
todos nós sentimos por ser uma estreia. Continue nos ajudando, continue orando, e se Deus assim permitir, na próxima semana nós estaremos aqui e contamos com a participação e ajuda de todos. Obrigado, gente. Amém, graças a Deus. Só lembrando que no decorrer do nosso bate-papo aqui, nós tivemos um momento aqui, quase 60 irmãos, né, online, né, nos acompanhando, né, ao vivo aqui. Nós não fizemos divulgação nas redes sociais. Hoje apenas a gente divulgou para os nossos grupos. Então foi assim algo... Olha aqui, ó, apareceu até um número aqui. Em um determinado ponto aqui chegou a 66. Né? A gente fica muito grato a Deus pela participação dos irmãos. E se a gente puder reverberar isso, se a gente puder enviar esse link para algumas pessoas meditarem também junto com a gente, nós agradecemos. Lembrando de que tudo se baseia, né, nas Escrituras Sagradas. O programa Vem para a Bíblia, idealizado, é pegar a realidade e nós entrarmos com a palavra na meditação dos temas que estão sendo trazidos dentro das questões do eterno sendo substituído pelo passageiro e os 3 temas que nós adentramos hoje. Né? Alguns a gente teve que passar rápido porque o tempo não nos permitiu, mas veja que a gente chegou num absurdo nos nossos dias de inventarem outros sentidos para a palavra para enquadrarem e encaixarem o pecado e as más ações. Então eu queria só deixar um versículo para a gente encerrar, que fica no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 e 48, que diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, todas as ações, tudo que fizermos, tudo que está sendo feito nas igrejas, nos altares, será julgado pela palavra. E é por isso que nós temos que ser muitas vezes inflexíveis, ortodoxos, insistir a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo, nos ensina, e que o Senhor nos ajude, e nós queremos agradecer. Então, na próxima terça, a partir das 20 horas, a gente vai dar continuidade nesses temas. Quero agradecer hoje, pastor Ricardo, pastor Rodrigo, doutor Tadeu, muito obrigado, louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Deus abençoe a todos e louvado seja o nome do Senhor. Estamos sendo lembrados aqui pela equipe técnica aqui. Se inscreva no nosso canal, AD Missão Torre Forte Sede, né? Clica naquele sininho, curte, clica naquele sininho, fica inscrito ali, e quando tiver algum trabalho na igreja que for transmitido, você vai receber ali o sinal e vai participar junto conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.